Sejam bem-vindos a mais um programa Reflexos, este programa de reflexão com o Sr. Cónigo Manuel Maria, com a Anabela Alves e com a minha moderação. E hoje, Sr. Cónigo, o tema é a cultura. É mesmo. A cultura, presumindo todos que sabemos de que estamos a falar. E eu acho que sim. Precisamente porque a umas pessoas chamamos-lhe cultas, a outras chamamos-lhe civilizadas e a outras, muitas, chamamos-lhe em processo de civilização ou coisas piores. Bom, a cultura, vamos lá saber o que isto é e vamos aplicá-lo depois à nossa vida. Desde o primeiro homem, ninguém sabe quando, desde o primeiro homem até ao atual, estende-se um arco prodigioso de progressos culturais. E a palavra cultura já entra aqui. As pedras e as leis. Olha que mistura. Os altares e as artes. A música e o ferro. A literatura e o barro. Tudo reflete o quanto o espírito humano tem sentido e vivido através das idades. A cultura pugna por desbravar caminho. A inteligência luta pela verdade. E a vontade luta pelo amor, apesar das trevas, dos erros e dos pecados. A cultura é, então, tudo isso. E só existe porque existe homem. Eu paro aqui um bocadinho porque considero esta frase das mais importantes da nossa reflexão. Existe cultura porque existe homem. E por isso é que a cultura inova. E os homens o que fazem é construir história. E a história também é a história da cultura. Curioso, eu aqui meto já assim uma ideia que me parece vir a propósito, que eu quando era miúdo gostava muito, na altura própria, de ir aos ninhos e ver os ninhos. E sempre reparei que os pardais fazem os ninhos de uma determinada maneira, que todas as aves fazem os ninhos à sua moda. Mas quando eu tinha 5 anos que ia aos ninhos, quando depois aos 13, 14 também via os ninhos, eu a olhar para o ninho sabia se o ninho era de pardal ou se era de outra ave qualquer. Porque as aves fazem sempre tudo igual. Não têm cultura, não têm história, não têm modificação, não têm inovação. Isto é importante, porque me diz logo à partida que o ser humano é culto, há cultura no ser humano, que há uma coisa chamada inteligência. A nossa racionalidade também equivale à cultura. Sem racionalidade, tudo era natureza, não era cultura. Então a cultura não é natural? Não. É que o caso é exatamente esse. Continuando a ler. A cultura então é tudo isto e só existe porque existe homem. O homem é o único construtor da história e a história é cultura. Na sua dimensão dinâmica, vai sofrendo mudanças, perdem-se traços, adicionam-se outros, em velocidades distintas, conforme as diferentes sociedades. Porque também nisto é importante. Cada sociedade é culta até certo ponto e é diferente de sítio para sítio, porque as sociedades também são diferentes. São os territórios, são os elementos doutrinais que lá funcionam, as tradições. E, portanto, a gente, quando faz referência à cultura, não podemos fazer uma definição genérica, porque ela tem aplicações concretizadas em cada época e em cada espaço. Por um lado, a invenção
ou introdução de novos conceitos, significa que há mudanças culturais que obedecem a este mecanismo. Mas só a invenção não chega. É necessário depois que haja difusão daquilo que foi inventado. Por isso, também a mobilização das pessoas de lado para lado ajudam a que haja culturas que se entrelinham, que se misturam. Deixem-me aqui fazer referência a um senhor que, a propósito da explicação das muitas línguas que há no mundo, usava isto. É como uma pedrinha que se atira para um lago e faz ondas. Se atirarmos duas pedrinhas, uma agora, outra daqui a uns segundos, as ondas da segunda pedrinha misturam-se com as outras. E as línguas são exatamente o resultado das ondas. Ele chamava a isto a teoria das ondas, para explicar as muitas línguas e a influência que umas têm nas outras. É exatamente o que se passa em relação à cultura. Se não houver difusão, nós não podemos falar em cultura no sentido genérico. Então tínhamos que pensar na cultura deste povo, na cultura daquele povo, e tudo como se fosse elementos únicos. Não, a cultura é um elemento coletivo. Isto é o que eu acho, atenção. Portanto, a difusão desses conceitos é que faz que haja culturas diferentes. Mas há ainda um terceiro mecanismo, que as próprias pessoas têm capacidade de descobrir. Já não é inventar. Quando se inventa, a invenção é do próprio. Quando se descobre, descobre-se o que já lá existe. A descoberta é um tipo de mudança cultural que se origina pela revelação de algo desconhecido até aí e que a sociedade decide adotar, não importa se conscientemente ou não. Repetimos, há cultura porque há homem. Nesse sentido, a cultura é um conceito muito amplo que representa o conjunto de tradições, de crenças, de costumes dos grupos sociais, em conjunto ou cada um por si. A cultura passa através da comunicação ou da imitação às gerações seguintes. E aqui há uma palavrinha que explica isto tudo. A cultura transmite-se por educação. Porque educar significa passar de geração para geração os conhecimentos anteriores. Não é isso? E é a partir daqui que nós usamos a palavra cultura aplicada às pessoas quando dizemos fulano tal é culto, o outro não é. Isto é, a educação, o que passou, os conhecimentos que está nos livros e não só, passou de uma geração para outra. Aquilo que uns descobriram passou agora para estes. A pessoa é culta na medida em que sabe. E aplica. É tudo junto. Ora, por isso, representando o património social e a soma dos comportamentos humanos, ela envolve experiências, atitudes, valores, crenças, religiões, línguas, hierarquias, relações de espaço, noção do tempo e conceito do universo. Deixem-me aqui dizer uma coisa que é importante. A minha mãe nunca andou à escola. Por acaso sabia ler letra, tipografia. À mão, não. Nunca andou à escola e também nunca fez viagens grandes. Veio a Fátima uma ou duas vezes, mas durante os 70 e tantos anos de vida dela, ela conheceu ali uma zona, vamos dizer-lhe, com 50 km², pouco mais. Nessa altura nem transportes havia, nem estradas no tempo dela. Era uma mulher culta. Se eu quiser definir a cultura de uma forma mais genérica, digo não. Bom, mas era culta para aquilo que era a possibilidade dela. Ah, sim, sim. Para isso, sim. Mas olhem, tinha uma cultura de outra maneira que as pessoas de hoje em dia não têm. Porque a cultura implica também, eu vou dizer-vos, atitudes, valores, crenças, religião.
Ela não tinha cultura de relação de espaço, noção do universo, mas tinha outras culturas e, portanto, era culta em determinados aspectos curiosos. Isto vale a pena a gente também fixar esta ideia. Por isso, a cultura é ao mesmo tempo um complexo de conhecimentos teóricos e práticos, nos quais sobressai a arte, a moral e as leis. Recordando os Lusíadas, eu direi que há cultura no peito às armas feito, como se diz logo no princípio, e na mente às musas dada. Isto era Camões a falar dele, não é? Há cultura no saber teórico. Ele fazia referência aos sábios da escritura, mas sobretudo fazia referência à cultura das experiências, da vida experiencial. Ora, era o peito às armas feito, era os sábios da escritura, mas era também o homem de experiências feito. E por acaso, no tempo de Camões, ele chamava a atenção para a cultura dos livros, mas chamava mais a atenção para a cultura de quem sabe fazer as coisas, mesmo que pelos livros não tenha estudado, mas sabia. E nós sabemos o que é que significam profissões, por exemplo, em que o pessoal nem sequer sabe ler, mas profissionalmente ou dá-nos lições e de que maneira. É culto naquilo, pode não ser culto no resto. Nós é que desde o século XVIII para cá começamos a chamar culto a quem é dos livros e inculto a quem não diz o que está nos livros. Mas a cultura abrange tudo. Deixa-me continuar. E já que falei no século XVIII, é bom que a gente perceba que a cultura implica destreza, habilidade, profissionalismo, gosto pelo saber e a sua aplicação técnica, tecnológica e por aí adiante. É sempre comportamental, os comportamentos, pelo que foi fortemente associado ao conceito de civilização, desde o século XVIII para cá. Foi quando, no século XVIII, o liberalismo e as ciências se começaram a desenvolver, e então, quem é culto? É o homem dessas coisas. Os outros não são. A partir do século XVIII, diz-se que é culto um povo no qual imperam a educação, a civilidade, os bons costumes, a etiqueta do bem parecer e os comportamentos da elite. E é curioso que neste campo a cultura passou a ficar afunilada. Quem é que é culto, ou quem era culto no século XVIII? Quem vestia bem, quem era de famílias ricas, da elite. E os outros deixaram de ser cultos. No entanto, eu continuo a dizer que a educação, também é verdade que nessa altura chamava-se educado ou aquele que sabia as etiquetas todas. Tocar piano e falar E francês. falar francês, sabe? Porque de resto não, ora bem. Mas a educação, a civilidade, claro que nessa altura quem sabia comer com garfo e faca, esse é que era culto, não é verdade? Pois, está bem. Dizia eu que a etiqueta do bem parecer e os comportamentos da elite, ainda que isso não passa de um conjunto de ideias e práticas artificiais. Pois é, mas a cultura também é artificial. Porque não é natural. Se é humana, humanamente, para ser natural, havia estar no nosso ADN. E o ADN é de ordem biológica, não é de ordem intelectiva. Eu, pelo menos, eu não encontrei nada do ADN para lá estar os nossos conceitos. Não, não estão lá. Isso não. Isso os cientistas, os médicos, o pessoal desses laboratórios anda à procura de outras coisas, não é da inteligência. E a verdade é que na consideração comum se diz que é culto o homem que pensa, que lê, que comunica, que age e se comporta segundo dois mecanismos justapostos. O mecanismo adaptativo, que consiste na capacidade de responder ao meio através da assimilação e da acomodação. Eu vou explicar isto daqui a um bocadinho. E o mecanismo cumulativo, que consiste em as modificações trazidas por uma geração passarem à geração seguinte. De modo que a cultura perde uns aspectos, mas incorpora outros mais adequados à sobrevivência.
Isto é importante também. No seu conjunto, a cultura implica civilização, desenvolvimento e progresso. E pelo menos estas duas palavras também são tão diferentes uma da outra. Há pessoas, ou melhor, há povos, há países muito progressistas e de desenvolvimento não têm nada. E há outras que são muito desenvolvidas, por exemplo, quanto a valores, e coitados, e depois do progresso aquilo não dá nada. Não têm capacidade, não têm maquinaria, não têm nada. Também podemos conversar isto. A civilização traduz-se em leis, também é importante este pormenor, que governam o povo. O progresso traduz-se em técnica e tecnologia, que transforma a matéria. E a cultura traduz-se em sabedoria, em ética e em arte de viver e saber viver em comunidade. Quer dizer, a cultura é tudo. Mesmo os chamados incultos agora têm a sua cultura. E se formos às palavras do Camões, não só o saber da escritura, era assim que ele dizia, o que é escrito, mas também do saber das experiências feitas. Hoje em dia nós estamos a perder a cultura. Porquê? Porque deixamos de pensar, de ler e de escrever. E fazer. E o fazer já há tempos a preguiça invadiu isto. Mas, não, mas é verdade, é verdade. E depois temos aí um auxílio para se perder a cultura, que é o auxílio dos telemóveis, em que está tudo feito, nós já não precisamos de mais nada. E depois passam-se horas e horas e horas com aquilo na mão, a rir, a ver as brincadeiras e a não desenvolver nada. É que a cultura é resultante do desenvolvimento e do progresso. Senão, nada feito. Isto é o que eu tenho a dizer sobre a cultura, e já disse muito, se calhar já disse tudo. Digam vocês agora. Muito obrigado, Sr. Cor, pelo texto. Recordo, para quem costuma seguir o Reflexos, que todos estes textos estão compilados em este volume. Este é no 5º volume. Este é no 5º volume, lançado recentemente, e que podem adquiri-lo contactando aqui o Departamento de Comunicação, ou então a Igreja de Santo Antão ou a Cúria Diocesana. Se contactarem a Diocese pelos canais que estão disponíveis, certamente que chegarão a algum destes volumes de reflexos. Anabela, a cultura, Sim. o que é que sublinha desta reflexão? Olha, sublinho assim, de imediato está-me a ocorrer uma notícia que eu vi há relativamente pouco tempo, em que apresentava um gráfico com a evolução, e isto pegando no que o Padre Manuel Maria está a falar relativamente aos telemóveis, desde 1940 até 2024. E as prioridades, as prioridades da vida. E então é a religião, trabalho, família, redes sociais, enfim, uma série de outras componentes que fazem parte do trabalho, da vida comum. E de 1940 para cá, o que estava em primeiro lugar e teve durante muitos anos era a família. E no ano de 2020 a 24, portanto em 4 anos, o tempo, o gráfico refere-se a tempo, a percentagem de tempo. O tempo com as redes sociais atinge mais de 50%. Ou seja, em 24, em 4 anos, ou seja, em segundo lugar vêm os amigos, depois vem a família, depois vem o trabalho, depois a religião vem, qualquer que ela seja, porque a religião, qualquer uma delas, não é? Vem cá para baixo com 0, não sei quanto por cento. Portanto, a evolução, não é? Em termos gráficos, das alterações do comportamento social, da cultura,
que a cultura, no fundo, hoje é das redes sociais, não é outra. E isso alertou-me, essa evolução. Mas eu trouxe aqui um livrinho para acrescentar aqui um pouco uma outra forma, até mais, digamos, histórica de definir a cultura de um autor. Eu posso mostrar, que é o Mário Vargas Llosa, que eu gosto muito deste livro e eu recomendo a todos, e o título é A Civilização do Espetáculo. E só pelo título é bastante interessante. E eu vou só ler aqui rapidamente o que é que ele diz que é a cultura. Ao longo da história, a noção de cultura teve diferentes significados e matizes. Durante muitos séculos, foi um conceito, e isto é muito interessante nós também pensarmos sobre isto. Durante muitos séculos, foi um conceito inseparável da religião e do conhecimento teológico. Na Grécia, foi marcado pela filosofia e em Roma pelo direito, enquanto no Renascimento era impregnado sobretudo pela literatura e pelas artes. Em épocas mais recentes, como o Iluminismo, foram a ciência, lá está o século XVIII, que o Padre Manuel Maria faz aqui referência no texto. Portanto, em épocas mais recentes, com o Iluminismo, foram a ciência e as grandes descobertas científicas que deram a orientação principal à ideia de cultura. Mas apesar dessas variantes, e até à nossa época, cultura sempre significou um conjunto de fatores e disciplinas que, segundo um amplo consenso social, a constituíam, e ela implicava a reivindicação de um património de ideias, valores e obras de arte, de conhecimentos históricos, religiosos, filosóficos e científicos. Pois gosto muito desta parte aqui. E científicos em constante evolução. O fomento da exploração de novas formas artísticas e literárias e da investigação em todos os campos do saber. Eu acho que é uma achega àquilo que É uma que síntese disto tudo que eu disse. é uma síntese do texto e faz-nos também, situa-nos um bocadinho em relação ao conceito do que é cultura desde os primórdios, não é? Da civilização, desde do que o homem é o homem. Por isso é que eu dizia, desde o primeiro homem até ao atual, estendeu-se um arco prodigioso de progressos culturais. E agora faço a mistura do antigamente com o de agora. Olha, as pedras e as leis. A gente diz, isto, que séculos de distância entre uma coisa e outra, quando a preocupação era o trabalhar a pedra, só a pedra lascada até e tudo. Pintura, Os altares já era e as cultura. artes. Os altares aqui no sentido da religiosidade popular e não só. A música e o ferro, olha que mistura eu aqui tenho. Estamos a ver a música que se desenvolveu tanto a partir do século VI, mas música religiosa, gregoriana, e sobretudo a partir do Renascimento, a música a voz e depois o instrumental. E chegamos ao século XVIII com esta música romântica, etc. E as músicas que temos agora. Porque hoje em dia deixou quase de haver música. Para haver umas frases feitas musicais, com um acompanhamento também feito, tecnicamente perfeito, e depois mete-se a letra por ali martelada. Porque é verdade, a música atualmente não é música, é martelada. Eu quando digo isto, é um bocado de ironia, mas ao mesmo tempo é muito de verdade, porque a música tem que ser sonora. O que nós temos é ritmo. E, minha gente, Sim. ritmo é uma coisa, música é outra. Eu pelo menos defino assim as coisas. Mas não, atualmente, vocês podem passar um dia inteiro com a rádio ligada e vão verificar os ritmos, os tambores, os acordes feitos mecanicamente pela aparelhagem, pela eletrónica, e depois a letra é metida ali como calha, sobretudo músicas que a gente conhece vindas da América, então é que há letras para ali metidas para determinados esquemas musicais.
E é um Há uns pormenor, anos, não, mas tens só isto aqui. Há uns sim. anos, nós, sei lá, íamos a um passeio e toda a gente cantava canções que tinham melodia e as pessoas tinham aprendido as melodias. Hoje em dia, se vocês puserem aí pessoal com mais de 30 anos a cantar as canções de agora, não é só por causa da língua ser em inglês, sobretudo, mas onde é que a gente tem as melodias? Não há melodias. Não há na música atual. E aquilo que eu ia Quer dizer, acrescentar era que não sei se vos acontece, mas, por exemplo, se tiverem um rádio, ouvir rádio ou ouvir música o dia todo, vamos supor, é de tal maneira igual que chega-se a um ponto que já não se ouve. Ou Exatamente. seja, é um barulho de fundo que está ali que zero. É mesmo zero, não te diz nada. Enquanto se tu tiveres a ouvir música, não é? Música clássica, música, música, é. Vivaldi, Paganini, etc., Beethoven, Mozart, tu distingues, consegues distinguir e ouves. E se ouvires rádio com a música de hoje, é tum, 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 e deixas de ouvir. E façam a experiência, e hoje em dia é fácil para quem trabalha de forma intelectual ou no computador a escrever, que precisa estar concentrado, faça a experiência entre pôr uma música de fundo Clássica. atual ou clássica. Faça essa experiência e veja a reação do seu corpo, Ah, a sim. reação da sua Sim. mente Sim, e, sim. e depois o resultado do trabalho que é produzido. Sabes, está provado que as vaquinhas dão mais leite se ouvirem música Sim. clássica? Hum. Isto é uma parte. É uma parte. É verdade. Mas Aqui, sobre o seu texto, Sr. Cónigo, coloca aqui uma questão. Eu gosto de colocar questões. Ela. Não há aqui uma grande contradição Não sei. hoje em dia. Porquê? O Sr. Cónigo diz: vivemos a cultura, né? Dois mecanismos básicos permitem a mudança cultural. Por um lado, a invenção ou a introdução de novos conceitos. Por outro lado, a difusão desses conceitos a partir de culturas diferentes. Sim. E ainda um terceiro mecanismo, a descoberta. Mas eu não digo da cultura atual. Sim, sim. Isto é ao longo dos séculos. Mas o que eu digo, assim, na atualidade, na atualidade. há aqui um grande contrassenso, que é, estavas a falar, e hoje em dia vivemos no digital, ponto. Não é? O nosso ambiente é um ambiente digital. E um ambiente digital que levou a quê? A uma globalização total. Portanto, qualquer invenção sim, sim. que surja nas Ilhas Samoa, ou na Patagónia, ou no Alasca, ou na Groenlândia, qualquer invenção que surja em qualquer canto do ou em mundo, Lisboa, seja onde for. num segundo, né, se a pessoa usar as ferramentas, eu não abomino as redes sociais, nem as plataformas digitais, porque são ferramentas. E foram uma invenção, né, de todo este progresso humano, né, e chegou-se a estas plataformas digitais, onde permite que qualquer invenção, qualquer descoberta em qualquer canto do mundo seja partilhada globalmente por todos. E o que eu digo é, não percebo, havendo esta difusão tão instantânea, que é instantâneo, né? E essa partilha de conhecimento, é uma contradição, porque o que nós vemos é que a sociedade e a humanidade nem evolui para patamares que todos os dias dizemos, mas a cultura, todas estas boas invenções, todas estas boas descobertas partilhadas ao momento, porque é que não fazem progredir a humanidade? Não, mas a cultura não se identifica com progresso. Sim. Identifica-se com desenvolvimento. Mas pronto, então peço desculpa. Mas porque é que não fazem desenvolver a humanidade para patamares em que se erradica tantas problemáticas que temos, não é? Antes que seja tarde. É uma contradição. Não é. É uma coisa que eu não consigo perceber. Porque as palavras valem o que valem no seu significado próprio. Progresso e desenvolvimento não são a mesma coisa. Sim. E já há bocado dei a entender isso. Pode haver um povo muito progressista e, no entanto, desenvolvimento moral. Moral não significa religioso. Claro. Significa de valores humanos.
Eu vou começar por um exemplo. Há, por exemplo, 40 anos, as famílias, a maior parte delas, culturalmente, no sentido de progresso, não tinham, não havia estradas, não havia carros, não havia tecnologia, não havia nada, era tudo feito à mão, ou tudo feito desta maneira ou daquela, o trabalho era pesado. Agora temos ferramentas para tudo, temos. E há a chamada globalização. Mas esta globalização é no progresso. Isto é, a tecnologia Sim, trouxe exatamente. tudo. Exatamente. Mas isto fez que as pessoas se desenvolvessem mais. Essa é que é a minha exatamente questão. o contrário. Essa é que é a minha questão. Pois, é que é exatamente o contrário. Muita gente, hoje em dia, perdeu qualidades mentais e, sobretudo, de relacionamento, Exatamente. dos tais valores humanos, na qualidade de humanos, não é na qualidade de trabalho, de desenvolvimento, de dinheiro, de progresso. Ser progressista pode não ser desenvolvido. E eu acho que nós estamos a perder Sim. a cultura do desenvolvimento porque estamos a dar valor exagerado à cultura do progresso. Está bem? Basta que... ainda me lembro, ainda não há muitos anos, nós tivemos aqui um chamado 25 de Abril, e foi a partir dessa altura que eu percebi perfeitamente a diferença entre ser-se desenvolvido e ser-se progressista. Uhum. A política, e sobretudo a política de esquerda, veio falar nos progressistas. E, no entanto, eu não encontro maiores valores de desenvolvimento moral, de vida, de entreajuda, de humanismo e de humanidade nas pessoas que são progressistas do que nas outras que se calhar até não sabem quase nada. Não tem, nem de política nem nada. De progressismo não tem nada. Mas tem desenvolvimento humano, aí sim. Uma pessoa pode saber muito. Eu às vezes dou este exemplo. Um indivíduo sai da universidade como professor, deu umas aulas impecáveis, chega à casa e até para ficar mais bem consigo próprio, é capaz de ir ali para a horta, estar ali a cultivar umas batatas, umas ervilhas, a não sei o quê. Porquê? A vida tem outras coisas que não só o saber. O saber é uma parcela. Isso é ser progressista. Sabe muito. Exatamente. Mas se porventura chega à casa, não liga à mãe, não liga aos filhos, não liga aos amigos, não liga a ninguém, que desenvolvimento humano é este? Que cultura é que este cavalheiro tem? É uma cultura de livros. Mas Volto à questão do nosso português especialista, que foi Camões. Ele fazia a distinção do saber a partir dos livros e do saber a partir da experiência. E ele jogava muito bem com estes dois conceitos e dava a entender que o saber de experiências feito vale mais que o outro saber, no sentido da cultura própria de quem quer relacionar-se. E o homem é naturalmente um ser de relação. Não é outra coisa. Nós hoje em dia temos, e isso é uma coisa que me parece negativa, ainda que seja muito boa tecnologicamente, que é isto das redes sociais. eu acho é que são mal usadas. Não, mesmo que sejam bem usados. Usada porque permite isso, permite a partilha do conhecimento, a partilha da invenção, a partilha da descoberta, e e nós ali Para um facilitismo, Pedro. sim. O facilitismo não significa desenvolvimento. Sim, o que eu acho é que depois a opção mais fácil é vou usar isto para me entreter. Exato. Vou usar isto para passar o tempo. É. Não é? Sem mais tempo, não se gasta tanto tempo a trabalhar nisto, naquilo e naquilo. Exato. Enquanto as mesmas plataformas podem servir perfeitamente para e são partilhados, não é? Conhecimentos, descobertas, invenções, e que nos podiam também ajudar, também partilhar conteúdos e valores, também serve para isso tudo, não é? Ao fim e ao cabo, nós também estamos aqui um pouco a tentar, com este conteúdo de Reflexos, fazer isso mesmo, proporcionar um conteúdo que ajuda quem ouça o mesmo que nos acontece aqui a nós, lançar um tema e refletirmos e pensarmos, olha, por aqui até estamos bem, mas afinal há uma grande contradição e na prática, e é um pouco esta contradição que eu sinto, não é? A humanidade atingiu níveis de progresso tão elevados, e os níveis de desenvolvimento, não é? Mas sabes que, Sim. desculpa interromper, eu volto a pegar aqui neste livro, Mário. porque
acho que toda a gente devia ler. Tal como ler os textos do Padre Manuel Maria, há livros que são mesmo obrigatórios. E o título do livro, como eu já mostrei há bocadinho, é A Civilização do Espetáculo. E só o título já diz do que é que nós vivemos. Exatamente. Nós vivemos o efêmero, o espetáculo, o show, o imediato, não é? O entretenimento, o passar o tempo. O passar o tempo. E pronto, e o conteúdo do livro é mesmo muito interessante e leva-nos a refletir precisamente sobre todas estas questões de uma forma mais, não diria simples, mas mais direta. O Padre Manuel Maria aborda aqui neste texto. Eu estou a pensar, por exemplo, em tribos que ainda hoje existem, não é? E sabemos onde, sobretudo em África, na Ásia, Mongólia, sei lá, espalhadas por esse mundo fora, que são de uma riqueza cultural, lá está, não têm progresso tecnológico, mas são de uma riqueza cultural extraordinária. E isso sim, isso é cultura. Não é só o ler, o conhecer, o estudar, que se pode considerar, não, é uma pessoa culta porque lê, porque estuda, porque se interessa, porque se questiona, etc. Mas também procurar entender o nível de cultura dessas tribos. Porque, maioritariamente, e conhecendo um bocadinho, se as pessoas tiverem interesse nisso, conhecendo um bocadinho o modo de viver de algumas tribos espalhadas por esse mundo, têm uma cultura extraordinária. E muito devido ao isolamento. Não há este progresso negativo, não há redes sociais, não é? Então, eles mantêm as suas culturas e são de uma riqueza comparável, não é? À cultura de um filósofo, não é? Há pessoas que, até nós temos isso cá, pessoas que a vida delas foi trabalhar a terra, não é? E têm um saber e uma cultura que não se compara a muita gente que é doutorada. Que eu tenho esta coisa comigo, a formação académica dá formação académica, mas não dá cultura. Não dá. Dá conhecimento. Abre-te portas para tu desenvolveres ou não. Não é? E nós encontramos, tal como o Padre Manuel Maria há bocadinho estava a fazer referência à mãe, não é? Uma pessoa culta na sua simplicidade, nos seus valores. E nós encontramos pessoas extraordinárias e que não sabem ler. E temos académicos doutorados e conhecidos de renome mundial, não é? Que são uns intelectuais e muito bem, e reconhecidos como tal, mas que depois têm uma pobreza interior que nunca podem ser chamados de homens cultos, porque não são, nem homens, nem mulheres. Não é? Acho que isso são pontos importantes. É a tal diferença entre desenvolvido e progressista. Ou culturalmente próspero a partir de livros, ou culturalmente próspero a partir da experiência da vida. Mas uma coisa é certa, nós aqui estamos a querer chamar culto, pelo menos foi essa a conclusão que eu tive daí, a quem sabe ser homem e viver como homem no meio de homens. O que é que eu quero dizer com isto? Na relação humana. Eu gosto muito desta expressão. Nós não somos simplesmente animais racionais. Se fôssemos, nós bastávamos ser progressistas para sermos cultos. Mas não, nós somos sobretudo gente de relação. E na relação há determinados valores que se não podem pôr de parte. Por isso,
precisamos ser desenvolvidos nesses valores. Isso sim é outro género de cultura. E agora aqui deixem-me dizer uma coisa que eu dei a entender quando falamos no texto, que era jogar com o conceito de assimilação e de adaptação. Para que, aliás, assimilação e acomodação, cumulativo. para que pudéssemos perceber o que significa adaptação. Ora, vamos começar não pelos seres humanos, mas por todos os seres que há na natureza. Seres vivos. Eu acho que é difícil encontrarmos, a não ser que estivesse enganado no avião, um leão nos polos. Também é mais difícil ainda encontrar um urso no Equador. Só se enganou na viagem, pronto. Estou a brincar, mas é verdade. Porquê? Porque estes animais adaptaram-se ao espaço, ao clima, às condições, isto é, ao seu mundo exterior. Adaptaram-se. A adaptação precisou de duas coisas, da tal acomodação e da tal assimilação. O que é que significa isto em termos de evolução desde há milhares ou até milhões de anos? Porque isto não é uma coisa de um dia para o outro. E o instinto aí funciona como deve ser. É o quê? Por exemplo, o leão tem juba. Sim, a leoa não tem. Corre de outra maneira. Os machos são mais floreados do que as fêmeas, normalmente. É assim. Mas isso é para atrair as festas. Ouça, seja como for, há uma adaptação, que é por assimilação e acomodação. O que é que quer dizer assimilar? Quer dizer que o corpo modificou-se para se adaptar ao ambiente. Então, para haver adaptação, precisou de haver uma assimilação. E o corpo modificou-se para isso. E quando o corpo já não consegue assimilar, então... É o caso dos dentes. Ou então, acomoda-se. O que é quer dizer acomodar? Tenta mudar o seu meio ambiente. Quem é que fez isto solenemente? Os seres humanos. Os seres humanos, mesmo que se enganem na viagem, tanto se encontram nos polos como no Equador. Sei lá, vem frio, pá, arranjam um agasalho. Os animais não fazem isso. Há frio, há chuva, constrói-se uma casa ou arranja-se uma tenda. Os animais não fazem isso. Quer dizer que nós temos uma capacidade muito grande de adaptação, não só por assimilação e acomodação, isto é, não só porque nos transformarmos num ser alto, ou esguio, ou barrigudo, ou qualquer coisa, porque isto também tem a ver com adaptação e acomodação. Quando a gente não consegue mudar-se, muda o nosso ambiente. Os animais não fazem isso. Têm uma adaptação diferente. Por isso, eles não é que eles não entram no nível da chamada cultura. Exatamente. A nossa cultura é isto. A nossa cultura é isto, é a adaptação com assimilação e com acomodação. Por isso é que nós encontramos gente em todo o lado, uns mais altos, outros mais baixos, uns mais desta cor, outros mais daquela. Isto é tudo fruto de uma adaptação e tudo isso é cultura. Então, quando a gente diz, e se o dizemos com maldade, até pode ser quase interpretado como racismo, que aqueles povos, enfim, não valem nada, olha, estão agora em princípio de civilização e tal. Está bem, à nossa maneira, mas a gente está a comparar-se, mas comparar não é adaptar. Mas isso agora, não é comparável. eles adaptaram-se àquilo e a sua adaptação fez que eles sejam civilizados no seu ambiente. Em comparação connosco não são, mas também eu não sei se eles, se quiserem gozar connosco, não dizem que a nossa cultura também é bluff. Exato. Eles podem dizê-lo. Aí dizem. Está pronto. E dizem que o sim, sublinhava, né? Porque depois a vivência nessas comunidades, que para nós quase parecem comunidades primitivas, né? Pelo pouco progresso que têm, mas qual é o nível de relações humanas que têm? Qual é o nível de valores? É que era esta contradição que eu dizia, né? O nosso progresso levou-nos tanto que agora estamos a destruir a natureza e ele está-nos a destruir a nós. E não é só a questão da natureza. E o que nós vemos nessas comunidades... Foi, entre aspas, descoberto pelos seres humanos cada nossa civilização. O amor à natureza. Desculpa interrompê-lo. Sim.
que é uma característica muito importante dessas E essas comunidades estão completamente adaptadas ao meio onde estão, ao com um respeito total, pela natureza. né? Quase ali uma simbiose, Agora, não é? brincando um bocadinho Não com é? aquilo que vocês estavam a dizer há bocadinho, e eu também lancei a boca para a distinção do progresso e do desenvolvimento. Vamos imaginar que durante 2 dias não há eletricidade no mundo. Só isto. Só isso. Eu gostava era que acontecesse isso com as redes sociais. Mas o que é que isto queria dizer? Queria dizer o quê? Que já não podíamos carregar o telemóvel. Pronto, olha, e pronto, a gente... Já imagino um dia sem internet? Pronto, aí está. Era a notícia do topo dos telejornais. Mas se houvesse eletricidade para ver telejornais, isto é. Não, mas é para a gente perceber que a nossa tecnologia levou-nos para um ponto e o desenvolvimento não, que se falhar uma coisa aqui... Exatamente. Já viram o que é? Não é cultura. E era isto que eu estava... É uma cultura, mas é uma cultura vazia. Claro. É vazia. Eu também disse isso, não sei aonde, por aí. E aí também está no título do espetáculo. Exatamente. E é isto que agora chamava a atenção, não é? Que se calhar estas tribos, né? Estas comunidades têm uma riqueza cultural, não é? Do saber, de experiências feitas, não é? Olha, a Bíblia. Pode faltar a internet que eles e que nos pode... Não. E que sequer nós vimos a observar com atenção para aprender muito daí e para desenvolvermos. Mas sabes o que é que fazemos? Normalmente desprezamos. Claro. Porque a civilização ocidental tem isso enraizado na sua gênese. Exatamente. Não é? Achar superior. Quando a gente fala em século XVIII, iluminismos e companhia, nós estamos a pensar cá e na América. Não estamos a pensar no resto do mundo. O resto do mundo, exatamente. Então, sim. Logo por aí por aí se vê. Como o senhor ensina nas suas aulas, é uma premissa errada. Digo eu. Eu não sei se é uma premissa errada. Nos últimos minutinhos, Sr. Cónigo, mais Almeida. Não, acho que vocês agora vão dizer mais, mas eu gostava, não, se estamos a acabar, eu gostava de chamar a vossa atenção para as 2 últimas linhas. Diz assim: a civilização traduz-se em leis que governam o povo. Mas que leis? Não é obrigatoriamente os calhamaços do direito que se estuda. As próprias leis da tradição familiar. O meu avô sabia as leis todas, até de cor, mas não eram leis impostas. Eram leis de uma tradição que ele chegava, por exemplo, ao mês de junho, e reunia por ali não sei quantas pessoas que tinham direito a umas águas públicas para regar os campos. E dizia, olha, tu é do dia tanto tal, do mês tal, até ao dia tal, e é por este sítio aqui. Ele sabia aquilo tudo de cor. Dizia às pessoas, e as pessoas cumpriam leis assim destas. Mas não era preciso outra coisa. Isso é honra. Sim, pois é. Ora, é honra. Por isso é que são leis, isso é que são leis do desenvolvimento, não do progresso. Isto é uma. Um homem culto. E está. A civilização traduz-se em leis que governam o povo. Não é que se imponham ao povo. Mas depois diz assim, o progresso, o ser progressista, traduz-se em técnica e tecnologia. É o que vocês aqui estiveram a dizer agora. Que transforma a matéria, pois. Mas de repente falha a luz e depois é uma chatice. Pronto. Não vemos a matéria. Mas agora vejam a última afirmação. A cultura traduz-se em sabedoria. E aqui a Anabela há bocado falou muito na questão do conhecimento, que a cultura não é forçosamente conhecimento. Tem toda a razão. Mas é sabedoria. E a sabedoria não é só o saber libresco, mas é um saber viver e um saber estar com. Eu faço assim porque as pessoas que me estão a ver percebem que eu estou a apontar para o coração. Exato. E já agora, só para verem, a Bíblia faz o favor de fazer esta distinção entre conhecimento inteletivo dos livros e sabedoria do coração. E o ser humano é tanto mais culto quanto mais sabe juntar os 2 elementos, mas dá a primazia ao desenvolvimento do coração, ou à sabedoria do coração. Porque estava aqui, a cultura traduz-se em sabedoria, em ética e em arte de viver e saber viver em comunidade. Quando isto acontece,
Sim, senhor. É o que nós estamos a notar hoje em dia. Temos este progresso todo, mas sabemos viver em comunidade? Isso é pergunta. É a pergunta. E é pergunta. É Sabemos verdade. viver em Se comunidade? calhar estamos a perder esse saber. É que- E perdendo os mais velhos, também o não passam aos mais É, novos. exatamente. E a cultura tem que se passar. E está a passar aquela ideia de tudo o que é dos mais velhos é antiquado, É não antiquado, serve, cresce e tal. né? Não é da era digital, não tem telemóvel, não tem internet. Ok, tudo bem. Mas, Mas Não é culto. eu não sei se isto é para acabar já. assim, Então, se for, minutinho. uma pessoa aqui é uma coisa engraçada. É os mais velhos e tal, não têm razão, têm não sei o quê. Pá, pá, pá. Esta ideia está a passar. Tá. Está. Está, sim, senhor. Mas também é verdade, quem está a dizer isto não é gente nova. Vocês, o mínimo que têm é 20 anos, não é? É, por aí. Sim, sim. A multiplicar. Está bom. 20, certeza mas- absoluta. Múltiplos de 20. Está bem, eu estou a brincar aqui com a questão da idade, mas é para dizer que nós falamos nisto porque nós estamos com um bocadinho de receio ao pensar na nova geração e nas gerações vindouras, o que é que vai ser da cultura delas? Porquê? Não, reparem nisto, os livros estão nas bibliotecas, ninguém lá vai. Escrever, o pessoal já só escreve com siglas e pouco mais. Emojis. Exato, e até com uns desenhitos e tal. Portanto, e o relacionamento é o que é, isto eu não sei o que é que vai dar. Mas não está a caminhar bem, não. Não. Portanto, nós que já temos uma idadezinha, estamos a falar nisto, a chamar a atenção para as gerações mais novas. Quem nos ouve, que vá por nós, que nós ainda não somos assim tão parvos. Mas se estamos a chamar a atenção é porque estamos com receio daquilo que E aos pais e avós que nos ouçam. depois também. Era isto. Posso só Sim, dizer então. mais uma coisinha? Sim. Passou-nos um bocadinho ao lado, aliás, falou o Padre Manel agora nisso, que é a questão da educação. Exato. E faz referência a isso no texto. Portanto, a cultura, não é? Passa através da comunicação ou da imitação às gerações seguintes. Portanto, a educação. Sim. Por isso, representando o património social e a soma dos comportamentos humanos, ela, cultura, envolve experiências, atitudes, valores, crenças, religiões, línguas, hierarquia, relações de espaço, noção de tempo e conceitos de universo. E isto é a tal questão que vocês estavam a falar, é a educação. Não só os jovens que nos possam estar a ouvir, mas sobretudo os pais e os avós e os tios e etc. As pessoas com um bocadinho mais de 20 anos, terem a preocupação de transmitir aos mais novos, enfim, todos estes conceitos. Então, que os mais novos queiram ser cultos, no sentido isso- verdadeiro do termo. Sim, Sim. E não só uma cultura a partir. Enfim, o telemóvel é uma coisa muito boa, foi uma ferramenta muito boa, mas mas é um Temos que desastre. estabilizar. é tudo. Bem, ok. Sr. Cónigo, Anabela, caríssimo que nos ouve e vê, muito obrigado por este momento, por este reflexo e até ao próximo, se Deus quiser.